Olá, gente. Estamos em mais uma segunda-feira reunidas para darmos prosseguimento aos comentários do livro As Dores da Alma, ditado pelo Espírito Hamed, e hoje conversando sobre a rigidez. Vamos dar início? Teimosia é uma forma de rigidez da personalidade. É um apego obstinado às próprias ideias e gostos, nunca admitindo insuficiências e erros. Conviver com criaturas que estão sempre com a razão, que acreditam que nasceram para ensinar ou salvar todo mundo e que jamais transgridem a nada, é viver relacionamentos desgastantes e insatisfatórios. Quase sempre fugimos desses indivíduos dogmáticos, incapazes de aceitar e considerar um ponto de vista diferente do seu. Nesses relacionamentos, ficamos confinados à representação de papéis, instrutor-aprendiz, orientador-orientado, mentor-pupilo. Somente escutamos, nunca podemos expressar a nossa opinião sobre os eventos e as experiências que compartilhamos. Acho que a gente já pode começar por aqui, que hoje a lição é um pouquinho menor, né, Dani? Abraço e comentário. Podemos sim. Eu vou ficar primeiro com essa frase que o Hamed traz aqui. A teimosia é uma forma de rigidez da personalidade, é um apego obstinado às próprias ideias e gostos, nunca admitindo insuficiências e erros. Acho que com isso aqui a gente já poderia falar muita coisa, porque quando a gente fala em um apego obstinado às próprias ideias, se a gente for pensar, nós estamos aqui para a renovação e para a renovação das nossas ideias. Então, imagina o quão dramático se torna tudo quando a gente pensa, e difícil mesmo, que a gente está apegado às ideias que não nos permitem a nossa própria evolução, que não nos permitem o nosso crescimento. Então, se a gente for pensar sobre isso, nós estamos aqui para a nossa renovação. E o que que uma pessoa que busca renovação ela precisa? Ela precisa de contato com novas ideias, com novos conhecimentos, para que ela tenha alguma forma de contrastar aquilo que já sabe e, a partir daí, se permitir coisas melhores, né? Como diz Paulo de Tarso, de vós adultos esperamos coisas melhores. Então, o momento que a gente se permite essa renovação, na verdade, não é no primeiro momento, não é a renovação, é a chegada de coisas novas, é a chegada de novas ideias, que tem todo um processo de maturação, um processo é, de, de, de você, de permuta, de troca entre aquilo que você já sabe e aquilo que está chegando de novo para você, os conhecimentos adquiridos, e você vai fazer digamos assim, uma seleção de tudo isso, né, para você, com o seu livre-arbítrio, seu bom senso, você conseguir distinguir, ter discernimento e lucidez para prosseguir com aquilo que é melhor para você, né, da consciência que você tem. Mas para a gente perceber o quão importante é nós termos essa liberdade interior. Eu diria isso. A gente ter a liberdade de conhecer. A gente vê muito nas religiões, né? Antigamente tinha muito uma ortodoxia, então era uma visão muito estreita de tudo, né? Daí depois, uma outra coisa que me chamou muita atenção é essa parte que ficamos confinados à representação de papéis, instrutor, aprendiz, orientador, orientado, mentor, pupilo. Veja bem que nessa dinâmica tem sempre uma pessoa, digamos assim, num degrau mais alto e outra pessoa num degrau menor. Uma sempre instruindo, a outra sempre sendo instruída. E a vida, gente, a vida não é isso. Nós estamos aqui enquanto espíritos de aprendiz. Esse espírito de aprendiz nos coloca em condição de igualdade. Todos nós estamos aqui aprendendo. Então, independentemente do grau evolutivo em que nós estamos aqui aprendendo. Se a gente não tivesse na condição de aprendiz, não tivesse o que aprender, nós não estávamos mais aqui, num planeta de provas e expiações. Concorda, Tássia? Então, acho que a priori, assim, o espírito que a gente deve ter é o espírito de aprendiz, ter o coração aberto, que nós não sabemos tudo. Aliás, a gente sabe muita pouca coisa. Se a gente for mesmo ser realista conosco, a gente tem muito que aprender.
Nós temos um caminho enorme a percorrer ainda, quanta coisa que às vezes a gente até a gente é bom em determinados assuntos, a gente sabe muita coisa, mas tem muitos outros assuntos que a gente ignora completamente, conhecimentos que a gente ignora completamente. Então, nós estamos aqui com esse objetivo, o objetivo de sermos espíritos aprendizes. Então, quando a gente coloca isso como eu colocaria um estilo de vida, como uma regra na nossa vida, a gente percebe o quanto que a gente evolui em pouco tempo. E me veio algumas coisas assim na cabeça, porque essa teimosia é tanto as ideias que a gente tem sobre a vida, né? Mas sobre o que a gente deveria estar vivendo, né, Dani? Também tem essa teimosia de como a gente queria que a vida fosse, né? E não de como a vida é. Eu acho que também tem um pouco sobre isso, né? Que é aceitar que a gente não tem o controle da vida e que tem, né? Claro que a gente tem o nosso livre-arbítrio, tem a parte ali que nos cabe, mas também tem uma parte em que a gente não tem controle. E que o bonito é isso, também se permitir viver aquilo que a vida está trazendo, né? Outra coisa que eu penso assim também é o quanto é, todo mundo tem algo a nos ensinar, né, Dani? Eu acho que depois que eu internalizei isso na minha vida, assim, mesmo principalmente, na verdade, nas relações mais desafiadoras, aquela pessoa tem ali infinitas coisas a nos ensinar, porque é muito mais agradável quando a gente tem afinidade com as pessoas e esse aprendizado se torna, assim, um pouco mais tranquilo, né? Agora, com as pessoas que não são desafiadoras, assim, essas relações, é pensar, eu posso aprender tanto como não ser, mas também como ser, porque é aquilo que a gente fala também, as pessoas são duais, então elas têm uma parte que já está ali mais trabalhada, como nós também somos, né? E uma parte que precisa melhorar. Então a gente pode aprender com tudo, na verdade. E eu acho que essa é a intenção da vida, assim, né? Na verdade, tem até uma doutrina oriental que eu me lembrei agora que fala que a gente não precisaria reencarnar se em cada situação que acontecesse na nossa vida a gente aprendesse. Mas é por quê, né? Porque na verdade a gente está aqui, como você bem disse. Então, assim, se eu passo pela vida aprendendo, evoluindo, né, crescendo como ser humano, eu não precisaria vir tantas vezes como em geral a gente vem para repetir a mesma lição, para aprender um pouquinho mais também, assim, né? Então eu acho que é isso que você falou, assim, espírito de aprendiz, né? Também me lembrei de uma outra coisa que um amigo essa semana comentava, que eles fazem comentário daquele livro Gênesis, sabe? E aí que é um livro assim mais técnico, né? E que uma série de pessoas fazem parte desse grupo de estudo, inclusive pessoas que não são espíritas. E ele falou o quanto era um aprendizado muito grande, porque essas pessoas questionavam muito mais. Então, de algum modo, o trabalho oxigenava, sabe? É como se eles parassem para pensar de um modo até diferente, sabe? Mais desafiador, mas diferente, porque é o que ele comentava, assim, mesmo o espiritismo falando em fé raciocinada, da gente questionar, quando a gente cria uma afinidade com o assunto, é como se a gente concordasse mais tranquilamente com aquilo que está sendo dito. E essas pessoas tinham ali sempre o papel de estar desafiando, mas não é bem isso, de contestar, né? E ele falou o ganho que tinha isso. Então, me lembrei disso sim também, né? Porque me parece que a vida é isso. E como você bem disse ali, imagina se a gente só ocupasse um papel na vida de todas as pessoas que passam pela nossa vida, sempre salvando, sempre acreditando que tem as respostas, sempre acreditando que tem a melhor saída, que difícil, na verdade, né? E como não tem mesmo, é como você bem disse, assim, no universo de infinitos conhecimentos. Acreditar que você sabe tudo, de absolutamente tudo, e mesmo naquilo que você conhece, né, Dani? Assim, o quanto você, às vezes, revisando o mesmo assunto, uma mesma lição, você tem outras percepções cada vez que você olha para aquilo, né? E o quanto o contato mesmo com as opiniões diferentes abre a nossa mente, né? Então, você tem algo a comentar, Dani? Fica à vontade. Eu fiquei pensando aqui, porque vejo que tem algo mais intrínseco por trás dessa questão da gente se colocar como superior, ou, né, ou como orientador, como mentor. Porque, assim, a gente se coloca num patamar em que a gente não precisa de ajuda e que a gente não precisa aprender. E olha que perigoso que é isso, né? Porque a gente está aqui no mundo justamente por essa troca, né?
às vezes a gente vai auxiliar e muitas outras vezes a gente vai precisar do auxílio, né? A gente vai precisar da ajuda, a gente vai precisar do amparo. E isso, se a gente se colocar numa posição de eu sou forte o tempo inteiro, eu sou a Mulher Maravilha, vai chegar uma hora em que você vai precisar e da onde que você vai tirar? Nós não somos fortes o tempo todo. A gente vai construindo a nossa fortaleza, mas ela por muitas vezes também precisa de ajuda, né? Até na própria manutenção. Então, que perigo que é, né? Eu lembrei também de uma história que o Haroldo conta, e ilustra bem essa questão da teimosia, sabe? Talvez você já tenha escutado. Mas é a história de dois fazendeiros de Minas que eles ficam assim numa empreitada para numa briga, na verdade, assim, teimando para ver onde que vai fazer a cerca da divisa. E nisso eles passam as 5 encarnações, porque um encarna e fala assim: não, a cerca é para lá da beirada do rio. Aí o outro encarna e fala: não, a cerca não é do lado de cá da beirada do rio, é do outro lado da beirada. E assim eles passam. E daí chega uma hora que o mentor do rapaz, na espiritualidade, fala assim: ó, você não vai nem passar perto dessa cerca dessa vez, quando tu reencarnar. Tu vai ficar longe, porque já tem 4 encarnações que tu morre pela questão da divisa. Então, veja bem, assim, né? É meio cômico, assim, contando, ainda mais eu contando, mas para a gente ter uma ideia, das vezes, de quantos pensamentos enraigados a gente tem, que a gente não consegue se desvincular deles, né? Então, eu acho assim, nós temos um trabalho bastante imperioso no sentido de transformar isso em nós, né? E a gente está aqui justamente para dar uma cutucadinha nesses pontos, naquelas ideias fixas que a gente tem, naquelas convicções ainda, às vezes, meio atávicas que a gente tem. Então, para a gente ir mexendo com isso aos poucos, que de alguma maneira isso também é meio que é uma âncora, né, da nossa evolução. Enquanto a gente não se desprender de determinadas ideias, de determinados pensamentos, de determinados sentimentos, a gente não. E uma questão que você colocou também, que eu lembrei de falar, às vezes a gente teima tanto que a gente perde a fluidez da vida, né, Tássia? Quantas vezes acontece da gente ficar teimando, 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 insistindo, 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 e às vezes tem muitos outros caminhos excelentes à nossa frente, e a gente emperra em uma coisa porque a gente não consegue se desvincular daquilo ali. Então, também que a gente tenha o discernimento, né, diante das nossas escolhas, para a gente não ficar teimando com a vida. Isso atrapalha demais o nosso desenvolvimento. Às vezes era para a gente estar muito mais à frente em muitas questões na nossa vida e a gente emperra, insiste, 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 até que você fica ali, como diz o ditado popular, patinando no barro, né? Então, que a gente não, que a gente tenha essa liberdade mesmo, é liberdade, eu considero, interior, para questionar as nossas escolhas, para questionar a forma em que a gente está vivendo e, se necessário, a gente também tenha força para transformação, né? Para modificar. O Emmanuel tem uma frase que eu acho muito bonita, que ele fala que o conhecimento patrocina a transformação de nós mesmos, né? Então, que a gente busque esse conhecimento, essa renovação. É, né, Dani, eu estava aqui também pensando que é isso, né? Às vezes a gente tem essa postura tão rígida sobre a vida, sobre como a vida deveria ser, ou passa pelos acontecimentos, mas aquilo nos dói tanto, né? Nos causa assim tanta dor, tanta frustração, que além da própria experiência, né? Às vezes nos traz realmente doenças, né? Então, me lembrei aqui da artrite, da artrose, né? Que é essa rigidez nas articulações e que é típico também de criaturas mais ressentidas com a vida, de que não aceitam aquilo que vivenciam, de que não aceitam o passado e ficam ali muito fixados nessa postura rígida também de não deixar a vida fluir, como você bem disse, né? E, e é isso, né? Já não basta ali a dor da experiência que não gostaria de viver, manter aquilo dentro da vida, ao redor de nós, contamina também o ambiente, contamina as pessoas ali ao nosso redor, né, Dani? Então, é entender muito isso, a gente está aqui para fluir mesmo, né? A vida é um caminho em que a gente vai
sempre deixando coisas para trás e encontrando novas, mas a gente às vezes ainda tem mesmo essa dificuldade, né? Para algumas pessoas isso já é mais leve, para outras, na verdade, isso é mais desafiador. Então é ver em que ponto da caminhada a gente também tá, né? Enfim, se tem mais algo a comentar, seguimos. As pessoas teimosas vão ao excesso do desrespeito por não darem o devido espaço para as diferenças pessoais que existem nos familiares e amigos. Pelos vossos excessos chegais à saciedade e vos punis a vós mesmos. Os limites traçados pela natureza nos ensinam onde e quando devemos parar, bem como por onde e quando devemos seguir. A natureza respeita nossos dons próprios, ou seja, nossa individualidade. Assim, devemos também aceitar e respeitar nosso jeito exclusivo de ser, bem como a de todos aqueles com quem compartilhamos a existência terrena. O excesso de rigidez e severidade faz com que criemos um padrão mental que influenciará os outros para que nos tratem da mesma forma como os tratamos. Poderemos ainda no futuro provocar em nós um sentimento de autopunição, pois estaremos usando para conosco mesmo o tratamento de austeridade e dureza. O arrependimento se associa à culpa, nascendo daí uma vontade de nos redimir pelos excessos cometidos, o que acarreta uma necessidade de expiação, o indivíduo que se compraz com o próprio sentimento. Nossos limites se expressam de maneira específica, e ninguém pode exigir igualdade de pensamento e ação de outro ser humano. Respeitando nossa singularidade, aprenderemos a respeitar a singularidade dos outros, e sempre cairemos no excesso, quando não aceitamos nosso ritmo de crescimento, bem como a do próximo. Aberto comentário, Dani. É interessante, né, porque vem bem ao encontro daquilo que a gente sempre comenta, né, a respeito da diversidade evolutiva que existe no planeta, né? E como que a gente precisa respeitar esse andamento de todo mundo para a gente poder conviver em harmonia, né? O mínimo de harmonia possível, né? Interessante também quando o Hamed coloca aqui para nós, né, que o excesso de rigidez e severidade faz com que criemos um padrão mental que influenciará os outros para que nos tratem da mesma forma como os tratamos. Cara, é muito interessante essa dinâmica e como que ela está inserida no mundo e a gente não percebe, né, Tássia? Porque isso aqui tem a ver também com aquilo que a gente sempre comenta aqui, né? Com a questão da autorresponsabilidade e da forma como nós nos tratamos. Então, quer dizer o seguinte, como eu me trato, eu estou, de certa forma, ensinando, e além de eu estar ensinando os outros como eles devem, desculpa, como eles devem me tratar, eu também estou criando uma energia em mim e uma energia que reverbera e conecta, cria conexões. Cara, isso é muito doido se a gente for parar para pensar, porque o mundo é energia, o mundo é conexão. Isso vai reverberar. Então você sintoniza na onda da rigidez e aí outras pessoas. Isso é sensacional. Você pode reparar, tem aquelas pessoas que vão, às vezes, nos restaurantes e que a pessoa sempre caça confusão com o garçom. Não sei se tu já viu, mas tudo que acontece que dá errado dentro do restaurante vai ser com aquela pessoa que vai acontecer. Parece que ela está sintonizada ali, e não é num restaurante. Às vezes é em vários. A pessoa vai no local, pode saber que ela vai sair dali, que ela caçou a confusão com com o pessoal do restaurante. E é interessante isso, porque é a sintonia que ela tá, é a sintonia, não é outra coisa. Então, assim, é muito interessante se a gente pensar sobre isso, porque a mudança, ela tá onde? Em nós. A transformação, ela tá em nós. A capacidade de nos sintonizar em ondas diferentes é nossa. Só que para você sintonizar em algo diferente, você tem que ter consciência de onde você está sintonizado. Senão, como você vai mudar? Olha que assim, parece até como que a gente chama? Um trava-língua de ideias, né? Mas não é, se a gente for pensar lá do começo, é bastante lógico, né?
Então, à medida que a gente vai se conhecendo, você vai entendendo onde você está sintonizado, entendendo onde você está. Você está sintonizado na agressividade? Agressividade é algo bom na justa medida? É. Você está sintonizado na raiva? Mas a raiva na justa medida é boa, mas a raiva em excesso não. A raiva em excesso vai trazer adoecimentos, como você colocou, né, Tássia? Então, se o medo ele é bom, o medo é bom. A parte saudável do medo ela é necessária. Agora, quando é medo em excesso, aí já é preocupante. Então, a gente tem que ter mais ou menos ciência ou buscar ciência de onde que a gente está sintonizado para a gente poder saber onde que a gente precisa melhorar. E é bonito, né, Dani, que isso que você comentou, né, é muito aquilo que Jesus fala, na medida que julguei, será julgado, né, porque é muito isso. A forma como eu vejo o mundo, ela vai realmente determinar quem eu sou, como eu sou e como eu vou viver as minhas experiências, né? Muito aquilo que a gente também fala de aquilo que está dentro está fora, né? Se essa rigidez é interior, se me trato assim, se vejo a vida com essas lentes assim um pouco mais enegrecidas, né? Isso vai ser também a minha realidade, né? Então é bonito pensar sobre isso, porque como você bem disse, para que a gente faça esse processo de mudança, a gente precisa se reconhecer assim, né? Em que medida, se mais ou menos, analisar. Estou aqui nesse pontinho da jornada, então como é que eu faço, né? Porque realmente é a sintonia, é ver a lei da sintonia existindo no mundo, né? Então, é ir percebendo que é isso, né? A vida vai dando sinais, assim, pelos acontecimentos, pelas relações que a gente tem, né? Vai dando sinais de como a gente de como a gente poderia se portar, de como as coisas poderiam ser mais leves. Então, pensar sobre isso, né? E é interessante, né? Porque é isso que ele fala: criaremos um padrão mental que influenciará os outros para que nos tratem da mesma forma com que os tratamos, né? E é interessante depois quando ele continua ali, né, Dani? Poderemos no futuro provocar em nós um sentimento de autopunição, pois estaremos usando para conosco o mesmo tratamento de austeridade e dureza. E aí depois, né, nesse sentimento de autopunição e de punição de certo modo do outro, né, a gente fica com culpa, né? E o quanto, na verdade, depois a gente também pode, no futuro, como ele disse, procurar relações em que isso também é exteriorizado. Ontem, por acaso, eu abri meu YouTube e aí apareceu um trechinho do Chico comentando sobre a esquizofrenia. Claro que não é regra geral, né? Mas ele comentava que a esquizofrenia poderia sim ser um traço em que as pessoas elas tinham essa culpa muito grande de que internalizaram tanto essa culpa que realmente ali o psiquismo foi de algum modo transformado, né? Então, que não conseguiam se dar a chance de viver também, porque eu acho que é isso, né? O indivíduo que é muito severo, que é muito rígido, ao se ver assim, vem essa culpa, vem esse arrependimento, e é como se no futuro buscasse situações e relações em que isso se exteriorizasse como uma forma mesmo de se autopunir, né? E aí não sai desse ciclo vicioso também, assim. Tem mais algo a comentar, Dani? E quantas vezes, né, Tássia, a gente que trabalha com atendimento mediúnico, eu sempre cito assim, porque não é todo mundo que trabalha, não é todo mundo que tem, né, esse contato, mas a gente sabe que uma das grandes questões que tem com a maioria dos espíritos é essa questão da culpa, né? É a questão da rigidez também de espíritos que mesmo no plano espiritual, a teimosia, né, que eles não conseguem se desvincular de alguns fatos da sua vida, que eles não conseguem se desvincular de determinados aprendizados e que o recurso que a gente tem, às vezes, é relembrar ele de outras existências. Às vezes a gente volta uma, duas, três encarnações para que o espírito consiga dar um novo start na vida dele ali, enquanto espírito, né? Então, porque ele está fixado, extremamente fixado em uma ideia e ele não consegue se desvencilhar daquilo ali, né? Então ele precisa desse amparo da espiritualidade no sentido de mostrar para ele que ele já foi um ser diferente, que ele já teve outras vivências, que aquilo ali não foi a única coisa, né? Então faz uma espécie de uma rememoração para trazer para ele
né? Esse contexto geral de que não é só aquilo ali. Ou da mesma própria vida, né, Dani? Porque a que a gente comenta, a vida ela é dual, ela vai ter esses momentos mais desafiadores, né? E vai ter os momentos bons também. Então, numa mesma vida, também já vi atendimentos assim, muito bonitos, que na mesma vida, não, peraí, você está fixado nesses acontecimentos, mas vamos olhar a sua vida como um todo, vamos tirar essa lente fixada aí desse acontecimento que te foi ruim, para que você não carregue isso para o resto da vida, das vidas sucessivas também, né? E aí a pessoa começa a perceber que mesmo naquela mesma vida, né, Dani, tantas coisas existiram que a gente tem uma, às vezes, né, assim, de se fixar mais nas coisas negativas, a depender de como nós somos mesmo, se mais pessimistas, se mais otimistas. Então, é olhar para a vida com esses olhos renovados, né, os olhos de ver que muitas vezes a gente não tem mesmo, né? E de como esses exemplos que acontecem nas reuniões mediúnicas nos fazem pensar profundamente, né? Isso na minha vida. E como é que é isso, né? Então, se eu estou passando pelos acontecimentos, ainda que desafiadores, ainda que doloridos, e estou me transformando em uma pessoa pior, né? Mais acabrunhada, mais triste. E aí? Será que essa é a intenção da vida, né? E aí, será que como é que vai ser o futuro, né? Desse plantio que a gente está fazendo hoje. Então, é pensar sobre todas essas coisas. Difícil, muitas vezes, claro, né? Não é um caminho assim super simples, mas é possível, né? Que a gente vai renovando essas ideias mesmo. Não sei se eu continuo, você quer falar mais alguma coisa? Segundo Alfred Adler, a compensação é um dos métodos de defesa do ego e consiste num fenômeno psicológico que busca contrabalançar e dissimular nossas tendências inconscientes por nós consideradas reprováveis e que tentam vir à nossa consciência. Os excessos de todo gênero funcionam, na maioria das vezes, como disfarce psicológico para compensar nossas tendências interiores. Exageramos posturas e inclinações na tentativa de simular um caráter oposto. Atitudes exageradas de um indivíduo significam quase sempre o contrário do que ele declara. Excesso de pudor, compensação de desejos sexuais normais reprimidos. Excesso de afabilidade, compensação de agressividade mal elaborada. Excesso de alimentação, compensação de insegurança ou de necessidade de proteção. Excesso de religião, compensação de dúvidas desmoralizadoras existentes na inconsciência. Excesso de dominação, compensação da fragilidade e de desamparo interior. Atrás de todo excesso ou rigidez se encontra a não aceitação da naturalidade da vida fora e dentro de nós mesmos. Está aberto o comentário, Dani. Isso também é uma coisa muito comum, né? A gente repara muito essa forma de compensação que a gente tem, às vezes, quando a gente tem uma crítica muito forte em relação a uma pessoa, às vezes em relação a alguma ideia, né? O como que a gente está escondendo, mascarando algumas coisas que verdadeiramente estão dentro de nós, né? Interessante que isso não é para a gente pensar sobre o que o outro é, sobre a forma como o outro conduz a nossa vida, mas sim para a gente tentar olhar para nós, né? Ver aquilo em nós que a gente às vezes não está considerando, né? Melhor dizendo, às vezes coisas que a gente alimenta dentro de nós e a gente não se dá conta de que aquilo habita em nós, né? Então, eu penso que quando ele coloca assim, excesso de pudor, compensação de desejos sexuais normais reprimidos, quantas vezes a gente ignora a nossa própria sexualidade e aí você fica, mas aqueles, fica criticando, né? Na criticância, como diz a minha amiga, você fica criticando o outro, mas sem verdadeiramente olhar para dentro de você. O que está acontecendo contigo, né? Essa questão do excesso de afabilidade, compensação de agressividade mal elaborada. Eu penso que a raiva, a agressividade ainda são emoções que a gente não sabe bem como lidar. Então, tem um livro que chama Indignação. Eu não lembro o nome do autor. É Philip alguma coisa, eu não me recordo o nome. Mas ele traz essa questão de quando que... Porque as pessoas pensam, tudo a pessoa é agressiva, a pessoa é
por explode por tudo. Às vezes não é exatamente isso, às vezes é uma indignação justa que a pessoa tem e deve ser posicionada, deve ser colocada. O problema é, a gente sabe lidar com o desconforto que isso traz? Porque geralmente a gente está tão uma situação tão acomodada assim, que quando a pessoa traz a indignação, a gente fala assim, não, isso não é verdade, não. Mas às vezes é a mais pura das verdades, e a gente, por ter essa questão assim desse conforto mental, psicológico, conforto naquilo que a gente já sabe lidar. Só que às vezes a gente precisa crescer, a gente precisa evoluir, precisa lidar com situações novas, com novas colocações, né? Com novas percepções. A gente não consegue renovar aquilo que a gente não aceita, né? Aquilo que a gente não que é colocado e que nós fingimos que não existe. Então, isso para mim é uma questão ainda que eu preciso estudar muito sobre isso, sobre a questão da agressividade mal elaborada. Porque às vezes o que acontece? Às vezes eu tenho as minhas indignações e eu me policio, às vezes, para não colocar as minhas indignações, porque vai gerar. As pessoas vão falar, nossa, mas a Dani é uma pessoa fora de si, uma pessoa agressiva. Mas até que ponto a gente precisa ponderar sobre isso? A gente tem que saber uma forma de colocar aquilo que a gente precisa colocar como uma ideia, como um contraponto, como uma crítica, às vezes é como uma solução mesmo, e que a gente não tem coragem de colocar. A gente só precisa aprender a elaborar isso dentro de nós, mas é necessário colocar. Imagina se todas as pessoas no universo não tivessem colocado aquilo que era indignação para elas, né? Dá para a gente pensar. Excesso de alimentação, compensação de insegurança ou necessidade de proteção, isso também, né? Infelizmente, a gente vive num mundo muitos distúrbios alimentares que são reconhecidos, mas outros que não, porque a alimentação, ela é algo necessário para nós. Para a gente sobreviver, nós precisamos nos alimentar. Então, tem muita gente que tem uma relação não saudável com a comida, mas nem tem percepção, porque a gente precisa disso, né? Então, para a gente pensar sobre isso. Vou deixar você falar um pouco agora, porque senão eu vou usar todo o tempo, Não mas pode usar. depois eu vou. Não, mas eu acho que é um pouco sobre isso, né, Dani? Eu acho que é ter essa autopercepção de quais são os excessos, porque é o que você bem comentou e que Hamed também comenta, né? Ele fala ali, deixa inclusive assim, gravado ali no primeiro, né? Excesso de pudor, compensação de desejos sexuais normais, normais. Então, desejo sexual todo mundo tem, faz parte da nossa espécie, faz parte do que existe dentro de nós, né? Então, seria normal ter esses desejos, só que ao não saber lidar com esses desejos normais, aí a gente vai pro excesso, né? Então, como tudo, né? É como você falou, a gente precisa da raiva. A raiva ela é necessária, essa indignação ela é necessária. Mas aí tem a medida, tem o momento, tem o se eu falo aquilo, se vai ser produtivo de verdade, como eu falo. E aí entra toda uma complexidade da vida, né, dele, que a gente também não nasceu pronto. Então, veja, é meio que um treino mesmo que a gente vai fazendo. E ao não nascer pronto, se eu sou uma pessoa mais explosiva, no primeiro momento, talvez eu não vá saber o que dizer, quando dizer, talvez eu comece a ficar um pouco mais calada, porque eu perceba que eu esteja ali causando uns rastros mais destrutivos na vida, até que depois desse exercício de talvez ficar, calar um pouco mais, eu vá aprendendo a responder aos poucos, para você ver como a vida também não dá saltos, né? Ou seja, mesmo que seja uma intenção profunda, não explodir, muitas vezes pode acontecer. Para quem já tem isso, para quem carrega isso de uma vida ou de tantas outras, é mais difícil mesmo. Então, é saber que a gente está nesse processo, né? E essa autopercepção profunda, quais são os meus excessos? Porque todo mundo os tem, né? Em qual área? Por quê? Vamos pensar sobre isso? Deixa eu olhar. É normal que eu tenha todas essas coisas, né? É normal que muitas vezes eu me sinta inseguro, mas e se essa insegurança for excessiva, né? Ali o excesso de dominação também.
Se eu não tenho esse senso, é normal que a gente se sinta desamparado, né, na vida, vez ou outra, mas se isso é algo crônico que está sempre ali presente, muitas vezes a gente vai para esse excesso de dominação, como ele diz, e até o excesso de religião, né, Dani? Quando a gente tem dúvidas ali, às vezes, sobre a vida ou sobre a religião mesmo, então a gente vai para um excesso que é para compensar essa falta, né? E o quanto do fanatismo não deixa de ser isso também, né? E aí é ver esses nossos excessos, enfim, né? Você quer complementar? Acho que era isso que eu tinha a falar. Eu lembrei de uma frase de Emmanuel também, que ele fala que todo o excesso esconde uma falta, né? Então, se a gente for pensar, trazendo isso que o Hamed falou, o excesso de pudor, ele esconde o quê? Uma falta de vida sexual. Isso, né? Uma vida sexual saudável. Excesso de afabilidade, ele esconde o quê? Uma falta de, eu diria que de serenidade, talvez, né? O excesso de alimentação, ele esconde a falta que nós temos de proteção, a falta de segurança, certo? O excesso de religião, ele esconde o quê? Talvez a falta de conexão com o sagrado, de conexão com o divino, de esclarecimento acerca das leis universais, né? De consciência mesmo, né? O excesso de dominação, ele esconde talvez a falta de confiança em nós mesmos, né? Falta de segurança em nós. Que a gente tem várias perspectivas de segurança, né? Não é só a segurança do ambiente em si, mas é a segurança em nós, a segurança em Deus, segurança na própria vida, né? E quando ele coloca excesso de. Ah, não, já foi todas. Mas, enfim, pensando, né, nessa questão que todo excesso ou rigidez, ele também esconde uma falta e que essa falta ali é o que determinaria, talvez, o equilíbrio da vida, né? Como o Hamed coloca. Atrás de todo excesso ou rigidez se encontra a não aceitação da naturalidade da vida fora e dentro de nós mesmos. Então, se nós analisarmos aquilo que é excesso em nós, talvez a gente também chegue nesse equilíbrio, né, que a gente precisa ter para que a gente tenha uma vida mais serena, mais tranquila e consiga viver de uma forma mais harmônica, né, conosco, com o outro, com o universo. E eu acho, Dani, que vê com naturalidade os nossos excessos, né? Também tem isso, vê com naturalidade a vida e como faz parte do processo evolutivo a gente ter os nossos excessos. É bem em qual área? Por quê? Deixa eu me questionar. Porque é o que a gente comenta também, a gente não consegue mudar aquilo que não percebeu que é. Então, poxa, deixa eu fazer uma análise aqui de quais são os excessos mesmo que tem na minha vida para eu dar uma olhada nessas faltas, né, que você bem disse, e que são complexos, né? Pode significar isso e tantas outras coisas, mas vamos iniciar o processo de entender, né? Acho que é isso, gente. É isso aí, eu acho que eu desejo para todos nós que a gente consiga iluminar a nossa própria consciência, né, Tássia? Iluminar o nosso caminho, cada vez mais ter discernimento, para que a gente possa crescer, né? Crescer em amor, crescer em discernimento, viver melhor. Acho que a vida não precisa ser sofrida como muitas vezes é para muitos de nós, né? Basta que a gente comece aos poucos a se desvencilhar de questões que a gente já deveria ter deixado para trás, que o nosso grau evolutivo já nos permite viver em condições melhores, né? Então, que a gente tenha força interior, né? E eu acho que é isso, né, Dani? Como diria Sócrates, só sei que nada sei. De fato, é uma constatação mesmo de quem humildemente percebe que conhece muito pouco, de que a vida é assim infinita. Imagina, não tem muita coisa aí pela frente, né? E de aceitação da vida, das pessoas, das circunstâncias, das situações, né? E ânimo de aprendiz, né, Dani? Eu acho que é um pouco sobre isso, assim, tá querendo aprender mesmo com as outras pessoas, com a vida, porque eu acho que a vida se torna mais leve mesmo, é pensar, poxa, olha, aqui nessa situação, nessa relação desafiadora, eu tenho algo a aprender.
seja como a não ser, mas também como ser, porque essa pessoa me agrega outras tantas coisas, né? Que se eu deixar de lado, às vezes, a minha vontade, eu vou ser capaz de ver, eu vou ser capaz de enxergar. Então, eu acho que é sobre isso. Bom, gente, uma boa semana. A gente pode estar aqui reunidas.